Nós estamos trabalhando com criminalidade organizada. Um grupo de mercenários muito bem pagos, e pagos por quem? Por alguém que trabalhava na Assembleia, porque eles mesmos dizem: eu recebi o dinheiro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a chave de onde seria a base de operação do grupo criminoso. Um esquema grande, 400 mil dólares. A figura do advogado, ela nunca é compreendida. Eu costumo sempre brincar, desabafando, porque por mais casca que nós venhamos a criar durante uma carreira, durante os julgamentos que nós enfrentamos, nessas profundezas desse nosso Brasil tão imenso, mesmo assim a gente sente a pressão, a aversão que muitas pessoas têm pela figura do advogado. Advogar é defender a lei. Advogar é representar pessoas. Eu costumo dizer, pode ser até um chavão, um clichê, é que se tem um delito que ninguém pode dizer eu nunca vou cometer o homicídio. Ninguém pode dizer eu jamais sujarei as minhas mãos de sangue, eu jamais estarei enredado em uma situação de homicídio. Suspeito, acusado flagrado, denunciado, submetido a julgamento, e digo, estendendo até os nossos familiares. Vossas Excelências podem imaginar, eu não, eu sou uma pessoa correta. A gente prima por ser isso, mas quando nós temos filhos, nós temos parentes, a gente não pode dizer. Nós temos que julgar de acordo como nós gostaríamos que fôssemos julgados. Dando vez e dando voz para aquele que representa o acusado. E no caso é a defesa. Nesse momento, na pessoa desse advogado, que respeitosamente se dirige a esse elevado conselho de sentença. Senhores jurados, estamos diante de um caso complexo, com motivações, executada por um grupo de mercenários, advindos de outro estado, São Paulo, somas enormes de dinheiro, contextualizam essa crônica de uma tragédia anunciada. Estamos diante de um crime de paga, e ao que tudo se mostra dentro dos autos, todo ele executado por essas pessoas ligadas à Central Única de Trabalhadores. E quero deixar claro a Vossas Excelências que eu não estou incriminando o Partido dos Trabalhadores, que eu não estou incriminando o Partido Comunista do Brasil, que eu não estou incriminando a Central Única de Trabalhadores, muito pelo contrário. Agora, existem pessoas que não prestam em qualquer instituição. Existem advogados bandidos, existem policiais criminosos, existem promotores criminosos, existem juízes criminosos, e existem também, no movimento de esquerda, pessoas criminosas, como existem na direita pessoas criminosas. Quem fala isso é a Polícia Federal. Da lavra de um dos maiores investigadores de homicídios da atualidade, que foi trazido, e de forma legítima, para que investigasse. E que chegou a constatações que este crime foi originado por um grupo de mercenários. Essa empreitada criminosa, ela teve duas investidas. Uma em fevereiro e uma em março. Nós tivemos uma célula de execução, que são os acusados que diretamente ceifaram a vida do senhor Luiz. O senhor Luiz comprovadamente tinha esses valores que, se fossem efetivamente valores de origem lícita, não estariam escondidos, e esses valores eram destinados para alguém, para um propósito.
Na época nós vivíamos aqueles escândalos do mensalão, que era aquela paga que se faziam aos parlamentares para que a presidência da República pudesse efetivamente governar sem problema nenhum, sem nenhuma interposição do Congresso. E é nesse contexto que nós estávamos. É nesta quadra histórica em que esse fato ocorreu. E que ele traz similitudes. Traz similitudes, sim. Traz similitudes com a morte de Celso Daniel, que também foi investigado por Marcelo Pasqualetti. Traz similitude com os grandes casos de hoje, por exemplo, a morte de Marielle Franco. Não subestimem, sob hipótese nenhuma, o que aconteceu. Não subestime, nós estamos diante de um fato muito grave, com raízes muito profundas, e que estão demonstradas aqui, a defesa vai demonstrar com base nos indícios arrecadados. Percebam o seguinte, os trabalhos também apontaram, esse é um relatório da autoridade policial. Ela está representando pela quebra de sigilo telefônico. À época nós tínhamos as interceptações telefônicas como a prova maior, a prova máxima. Nós nos comunicávamos por telefone ou por SMS, aquelas mensagens. E quando se quebrava o sigilo telefônico, as mensagens vinham na íntegra e podia se interceptar, que era o meio de comunicação que nós tínhamos, né? Os trabalhos também apontaram para a participação de prestem muita atenção em prestem muita atenção em que prestou 3 depoimentos repletos de contradição. Sempre com o intuito de direcionar os investigadores para uma linha errônea. Eu trabalhava na Assembleia Legislativa. É que deu a chave para que esse núcleo de execução ficasse nessa base estipulada por eles. Pelo que se encontra nos autos, foi a pessoa e o local onde 15 mil dólares foram oferecidos ao grupo. Essa referência da remessa do dinheiro, passando o dinheiro e não Vera passando o dinheiro. Quem traz o ingrediente político não é a defesa. Quem traz o ingrediente político é a competência da Polícia Federal, que desde então detectou. Sempre lembrando ao cidadão jurado que nós não estamos generalizando, sob hipótese nenhuma. Nenhuma hipótese, mas esses são os fatos. Nós estamos trabalhando com criminalidade organizada. Essa criminalidade organizada, ela age antes, no planejamento de um assassinato, ela age durante a execução do alvo e, principalmente, pasmem vossas excelências, elas agem no pós-crime. No pós-crime, porque o crime é organizado. E no pós-crime, qual é a atuação? O que se faz no pós-crime? No pós-crime, se deixa a autoria embaralhada para que ninguém pegue. Vamos usar os exemplos que nós cotidiana e rotineiramente assistimos. Caso Marielle, por exemplo. Caso Marielle foram 6 anos para desvelar aqueles que são acusados do mando, o motivo, por que Marielle morreu. Caso curiosíssimo, caso envolvendo política, caso envolvendo valores enormes, caso envolvendo aquilo que se convencionou chamar o escritório do crime. E o escritório do crime por quê? Porque profissionais do gatilho, assalariados, que fazem da pistolagem o seu meio de vida, angariando verdadeiras fortunas. E esse caso não foi diferente, senão não teriam movimentado sob hipótese nenhuma esses destacados homens da Polícia Federal. Polícia Federal vai no encalço e descobre quem é esse homem que engendrou essa trama. É um homem que engendrou tudo isso e que ficou, senhores do júri, com essa quantia ou mais. Ele veio cobrar. O seu Luiz, infelizmente, fazia parte de um esquema criminoso. Um esquema grande, 400 mil dólares. Eu fiz umas contas ali, uma conta meio de padaria, doutor José.
era o que tinha hoje, vamos falar em 5 milhões mais ou menos, o poder de compra de 5 milhões de reais em dinheiro de hoje. O prêmio da loteria, uma grana violenta. Esse homem nunca foi alcançado, e não foi alcançado por quê? Pela incompetência da polícia? Muito pelo contrário, agiram imediatamente, agiram rápido. Então, mais do que olhar a chuva, o importante é explicar como a nuvem se formou e por que não tem vinculação da Vera. Tudo parte e se origina do encontro do cadáver carbonizado. Tudo parte dali. O cadáver carbonizado e as investigações começam a partir dali. Quem é? Como foi? Ainda tinha uma testemunha que viu o veículo Caravan. Aquelas Caravans antigas, né? Aquelas Caravans antigas, não são aquelas Caravans Cruiser, é aquela Caravan antiga. Parte daqui. Daqui se principia a elucidação dos fatos. Nós temos o quê? Uma Ford Ranger com corpo carbonizado e testemunhas dizendo que fora botado fogo, possivelmente algo muito inflamável, que chegou a ouvir uma espécie de explosão. Me parece, pela que diz a testemunha, que gasolina fora colocada ali. E aquilo explode ao ponto das chamas consumirem quase toda a parte traseira do veículo. Repare, senhores do júri, como é importante se analisar esses vestígios iniciais. Nós não vemos nenhuma capota aqui, aquelas capotas marítimas, né? Então a alegação dos matadores que foram pegos de surpresa, que vieram cometer o crime, saíram, mas não contavam que a polícia estaria no encalço. Estavam fora do estado deles, um grupo de mercenários muito bem pagos, e pagos por quem? Por alguém que trabalhava na Assembleia, porque eles mesmos dizem: eu recebi o dinheiro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a chave de onde seria a base de operação do grupo criminoso. Eu recebi dali. Não tem capota. Então aquela alegação de que ele levou uma surra, de que ele ficou desacordado, jogado na caçamba, e vieram até aqui. Não tínhamos a estrada, suas excelências melhor do que eu, sabem o trajeto, e eles vão sair com a caminhonete com um corpão ali jogado na carroceria, lépidos e fagueiros. Quer dizer, 2006... Sempre teve muita polícia, uma das polícias, se não a mais, uma das melhores do Brasil, sem sombra de dúvida. Tenho a honra de falar isso à Polícia Militar, como falei da Polícia Civil. Até porque sou o maior defensor das polícias desse Brasil. Ia sair assim, nesse grupo mercenário, com outro carro, com uma placona de Carapicuíba, uma caravanzona assim, será que não seriam abordados? E eles saem com esse corpo, segundo a versão que eles emprestam no momento. E aqui, nesse momento, nós temos também, não tem capota. Não há nenhuma referência no exame de local que tenha uma capota derretida, que tenha alguma coisa nesse sentido. A testemunha diz o quê? Que tiraram da Caravan o corpo, colocaram ali e queimaram. Fizeram isso para ocultar? Na minha forma de entender, não. Os estudos criminológicos mostram que isso aqui foi feito o seguinte: a exemplaridade. Roubou a organização, mata e queima, para que os outros não venham a fazer. Dentro da organização criminosa, não dá para mandar uma notificação extrajudicial. Não dá para contratar um advogado. Mata, e a exemplaridade mostra que quem roubar a organização vai ter um fim muito parecido. É essa mensagem que aquele grupo mercenário está dando quando faz isso. Porque isso aqui está muito longe de ser ocultação. Teriam outros meios de se ocultar um corpo. Teriam outras maneiras de se ocultar um corpo. Veja o que diz que ela bateu até a massa encefálica sair do crânio, e quando o médico legista fala, diz o quê? Não existem lesões crânioencefálicas. Lembra? Julguem como gostariam de ser julgados. É no detalhe que o diabo esconde a verdade ou a mentira.
E é uma reconstrução. É uma reconstrução que se faz desses fatos para que a gente possa aquilatar. E tudo isso é feito para quê? Para que a gente possa aquilatar e raciocinar. Ora, se ela mandou, por que ela participou da execução? Diretamente. Eu vou participar. Um grupo de sicários, homens ali, naquele desiderato. Aí ela pega uma haste que não foi apreendida, ou um pedaço de pau, ou alguma coisa, e bate na cabeça, ao ponto de eviscerar massa encefálica, e não se acha uma gota de sangue, não se faz perícia. Nós temos as provas periciais, as documentais, as testemunhais, mas a senhora de todas as provas é a lógica. E dentro de um raciocínio lógico, nada se encaixa a fazer incriminar essa mulher como uma mandante, uma mulher fria, uma mulher sem sentimento, uma mulher que não registrou um antecedente criminal, que teria sido fria ao dormir e acordar com aquele que ela determinou a morte, que ela sacramentou a morte, que ela determinou a execução. Uma mulher que não saiu daqui, que não fugiu em nenhum momento, que manteve o seu telefone. Não há lógica nisso, cidadão do júri. Por isso que o júri é a instituição mais democrática de justiça e, antes disso, é a forma mais justa de se chegar a um veredito. Porque nós analisamos essas questões.